é o podcast Agroecologia em Movimento da UFPR. Antes de começar seu episódio, a gente vai ter a audiodescrição dos convidados e da apresentadora. Bom, a audiodescrição é muito importante para que pessoas de baixa visão ou cegas se contextualizem e adentrem ainda mais na nossa conversa. Oi, gente, eu sou a Janaína, sou a apresentadora. Eu sou uma mulher negra de 23 anos. Eu uso óculos, tenho cabelo crespo e hoje eu estou com um vestido preto em detalhes amarelos. No meu fundo, eu tenho uma parede branca. Oi, pessoal, eu sou a Carla Saueresig, eu sou uma mulher branca de olhos azuis, de origem alemã, cabelo loiro louquinho, ele não é liso, ele é ondulado, às vezes mais, menos, hoje ele está médio, às vezes ele está bem crespão. E eu estou com um lenço azul com tons, com cinza, com rosa, uma blusa rosa, uma jaquetinha preta, está frio, a gente está no inverno. Meu fundo atrás é branco, meio gelo, assim, né? Mas só o fundo, o coração não, tá? Meio gelo. E uso óculos também. Começa agora mais um episódio do nosso podcast. Oi, pessoal! Aqui quem fala é sua apresentadora, a Janaína. E hoje nós iremos falar com uma pessoa que entende muito sobre essa planta que a gente está trazendo aqui em diversos episódios para valorizar, entender sobre a cultura, entender sobre inovação, tecnologia. E aqui a gente tem mais uma mulher à frente aí da cultura do mate. Eu vou chamar ela aqui, a Carla, e ela vai se apresentar para nós. Oi, pois Carla, tudo bom? Oi, guria, tudo bem? E também oi para todo mundo. Eu sou a Carla Saueresig, trabalho com chás, ervas mate, infusões, harmonizações com vinho, cerveja, café, com essas bebidas. Dou aula também há mais de 25 anos. Também tive a primeira loja de chá do Brasil, primeira rede, e tem bastante coisa para falar. E atualmente também, além de ter a Academia Brasileira de Chá e Mate, sou colunista da revista Prazeres da Mesa de Chá. Então, a primeira colunista de chá do Brasil e da América do Sul. É uma coisa importante isso, não para mim, mas para essas bebidas que são tão importantes, porque o chá é a bebida mais tomada no mundo depois de água. Então, não é o café, tá, gente? Eu gosto de café também, mas o café é nos países ocidentais. Mas como a gente está falando do mundo, então o chá realmente é a segunda bebida mais tomada. Aí eu já fico importante, né? Porque E ser pioneira não é fácil. Mas conta pra gente, Carla, como que começou essa relação com essa erva mate aí? Como que se apaixonou? A relação com a erva mate, então, eu sou gaúcha, né, gente? E minha mãe e meu pai sempre tomaram chimarrão, vamos dizer assim. Minha mãe sempre também misturou muitas ervas do jardim no chimarrão e sempre dava chimarrão para nós também, quando a gente era pequeno com leite. Depois, assim, quando o chimarrão dela ficava lavado, aí a gente tomava. Mas a gente sempre teve uma relação muito grande e é muito legal porque a gente está festejando este ano o bicentenário da imigração alemã no Brasil. Eu sou descendente de alemães, sou a quinta geração aqui no Brasil, e é muito legal porque os alemães vieram da Alemanha tomando infusões, e alguns do norte da Alemanha também tomavam chás, né? E logo eles assimilaram a cultura do chimarrão e da erva mate. Então, é muito interessante isso, essa junção de duas culturas, eu brinco. E aí a minha história com o chimarrão, ela começou de pequenininha. A gente tomava chás, infusões, mas tomava muita erva mate. E a minha mãe tinha toda uma história de tomar erva mate de manhã, de tardezinha, não à noite, né? E tinha os horários que ela tomava só com meu pai, era muito engraçado, porque a gente queria descobrir o que eles estavam falando. Assim, no final da tarde, eles tinham uma hora que eles conversavam, meu pai vinha do trabalho, depois voltava de novo, e era uma hora só deles, assim, de bater papo. O chimarrão tem muito
essa união de casais, de amigos, ou até de encontro com si mesmo, né? A erva mate tem muito isso, a gente fala tanto isso no chá, e isso a gente pode transpor para a erva mate, porque tem muitas coincidências na história do chá e da erva mate. É louco isso. Fico muito feliz de escutar toda essa relação, porque diz muito sobre essas culturas que se encontram e esse processo comunitário, né, de trocar o momento do chá, de trocar o momento do chimarrão, que diz muito sobre o seu trabalho como guia das pessoas também nesse mundo, né? Mas, Carla, podia falar para a gente o que é ser sommelier? Ah, bom, a gente começa assim, a raiz da palavra é origem sommelier, né? Começou com vinho, começou na França, né? Eram as pessoas que nas guerras, olha que louco, elas cuidavam da cozinha, dos apetrechos da cozinha, das bebidas e tudo. Depois essas pessoas começaram a ser usadas nos restaurantes na França, começaram em Paris, se não me engano, para provar as comidas, para provar os vinhos, para já harmonizar vinho com comida. Então, é um profissional ligado diretamente ao serviço, né? Ao serviço de alguma bebida. Então, nós temos sommelier de vinho, temos sommelier de cerveja. A sommelier de vinho já é uma profissão no Brasil, cerveja também. Tem sommelier de cachaça, tá? Para você ter uma ideia. Eu sempre digo isso às pessoas, o quê? De cachaça? Eu digo, tem. Então, pode ser sommelier de tudo que é bebida. É uma pessoa que entende da bebida, ela tem que entender da história, tipos de bebida, harmonizações, mas ela tem que entender muito, muito, muito de serviço. O sommelier é um profissional de serviço. Às vezes as pessoas, o sommelier de chá, ele sabe da história. Não, ele sabe também servir, isso é importante, coordenar um evento, porque senão, no vinho, eu tenho sommelier de vinho, que é serviço, né, e eventos e tudo, e tenho o enólogo, que é o cara que conhece, que faz vinho, que vai lá provar os vinhos para ver qual é o blend que ele vai fazer naquele vinho. Assim, eu tenho no chá o Tea Master, né? Uma palavra internacional, que é o cara que fica ajustando chás, não é o sommelier. O sommelier é serviço. Isso é muito importante, porque serviço é uma profissão fundamental dentro de um restaurante, de uma cafeteria, de uma casa de chá, desses lugares importantes onde se vai para comer, porque a pessoa do serviço, o que ela tem que fazer, né? Ela tem que servir uma bebida com excelência, qualquer bebida que ela for designada, e ela tem que fazer a pessoa se sentir bem, chegar lá, tomar a bebida que ela quer, como ela quer, escolher um chá, escolher uma erva mate e tudo, e o sommelier vai deixar essa pessoa feliz tomando uma bebida como ela quer. É mais que beber o chá ou beber qualquer outra bebida, é experiência, né? Acredito que É a gerar essa experiência. experiência. O sommelier é muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe o que ela quer tomar, então ela fala, eu queria um chá assim, mais cítrico, papapá, e ele traz. E quando ele acerta, sabe? É uma coisa tão legal, porque a pessoa diz assim, nossa, era aí essa bebida que eu estava precisando, era esse chá que eu estava precisando. Então, a gente fala de sabor. Ele tem que saber isso e saber encantar a pessoa que tá ali esperando para ser servida, né? É tão legal isso, porque assim como comida, né? A gente está esperando que seja servida aquela comida legal e tudo, a bebida ela tem um caráter tão importante. Quando a gente fala de erva mate, eu sempre digo assim, todas as festas indígenas e nas pagelanças, né? Sempre as pagelanças e as festas sempre foram com muitas bebidas, às vezes alcoólicas também, que os indígenas faziam, né? E com erva mate. E a gente esquece de valorizar a erva mate, que é uma bebida nossa aqui do Brasil, do Paraguai, da Argentina, do sul da América do Sul. O Brasil tem o maior território de erva mate do mundo,
de erva mate nativa. Nós temos muitas histórias dos nossos indígenas com erva mate que a gente ainda não sabe, porque a erva mate ela é colocada muitas vezes no segundo plano. Se a gente for para o exterior, eu vejo assim, as pessoas que vão, sei lá, Estados Unidos, Europa, Japão, todas as casas que têm chá têm erva mate, servem erva mate como chá, não como chimarrão. E aqui no Brasil, todo mundo assim, o quê? Tomar erva mate? Ah, chimarrão? Não, eu não gosto. Então, a gente associa direto com chimarrão. O próprio gaúcho se sente assim um pouco traído, né? Se a gente tomar erva mate como um chá, porque ele acha que tem que ser só chimarrão, porque é uma questão cultural. Mas essa questão, a gente sempre diz assim, nós não queremos mudar a cultura, né? A gente vai continuar tomando chimarrão e tudo, a gente quer aumentar essa cultura, a gente quer deixá-la mais, sabe, botar erva mate em um monte de coisas, botar erva mate na comida, botar erva mate, que a erva mate já esteve na comida, para você ter uma ideia, na década de 20 ou 30, uma escola no Rio de Janeiro já tinha comida com erva mate. Os indígenas tomavam erva mate, mascavam, como uma complementação alimentar. E se a gente for ver, o fato deles caçarem e comerem muita proteína animal, às vezes na hora, sabe aquela coisa, não como muita verdura, eles comiam farinhas e coisas. A erva mate servia também como um complemento para essa alimentação. Então, a gente sempre tem que pensar que a erva mate, o chá, são bebidas e alimentos também. E pensando, né, sobre essa relação, todo esse histórico, você também traz essa inovação, né, de trazer a erva mate aí junto com chás, junto com a alimentação. Então, como que foi o seu processo, assim, de olhar para a erva mate e falar, não, vamos resgatar também esses processos, vamos resgatar, né, de usar de outras formas e ver tantas possibilidades que uma erva tão poderosa, né, tem. Porque a gente fica pensando assim, essa planta é nossa, né? Ela é nativa aqui. Então, eu tenho que valorizar isso. E daí eu comecei a pensar, vamos começar a usar mais coisas em receitas, porque eu já usava mais de 20 anos atrás receitas com chá, que eu trabalho muito com as pessoas de gastronomia, né? E a gente sempre usou chá em diversas receitas, não só de doces, não só harmonizar chá com comidas, né, com doces ou outras comidas. Usar também como um tempero, como um ingrediente. No Japão se faz isso também. E a gente começou e eu disse, não, a gente tem que fazer isso com a erva mate também, né? Então, começou também um processo que é uma coisa assim que é muito moda hoje, o matcha, que é aquele pozinho fininho de chá verde, né? Então, a gente começou há uns anos atrás, junto com a Inovamate, né, que é da Ariana, fazer o matcha de erva mate. Esse processo moído no moinho de pedra. Então, a gente começou com um trabalho e a gente está com outros trabalhos e também outras pessoas estão se interessando, também não só aqui no Brasil, Argentina e outros lugares também, aqui, não só nós aqui, eu dentro do Rio Grande do Sul, mas as pessoas estão achando isso legal, de inovar com erva mate. Né? Vamos inovar, vamos fazer erva mate com blends para fazer uma erva mate aromatizada com flores e especiarias e frutas para fazer os chás diferentes para se tomar, usar processos, porque o processo da erva mate de deixar a folha verde seca, aplicar calor, olha a coincidência, é igual ao do chá, tá? Do chá verde. Então, tem muitas coincidências com a erva mate. O chá mudou a geografia do mundo. A gente dá uma aula no sommelier de chá com o Elbi, que é um professor que é maravilhoso, que ele fala de tudo que o chá influenciou na guerra do ópio, na independência dos Estados Unidos. E se a gente for ver, aqui na América do Sul, a erva mate influenciou a formação da América do Sul, né? Porque se vocês verem no livro do Taugolin, que ele lançou faz uns 2 anos, né, a fronteira, os ervais dos povos indígenas,
indígenas, o tomo 1, vai sair o tomo 2, ele mostra mapas que ele tem, que ele achou em Madrid, que já os espanhóis e portugueses já sabiam onde tinha erva mate. A erva mate já era exportada na época das missões, então já era um ouro verde, né? Então ela influenciou todos esses tratados. Então é uma coisa muito louca essa importância da erva mate. Então, de lá para cá, o que eu vou fazer? Opa, vamos pegar essas folhinhas e fazer processos parecidos com os processos da Camellia sinensis, do chá, que tem o chá verde, o chá preto, o chá amarelo, o puar, que é um chá pós-fermentado. Então, eu preciso ter o chá oolongo, que é um meio oxidado, o chá preto, né? Eu posso fazer esses processos com a erva mate. Só que a erva mate tem características diferentes da folha do chá. Então, eu vou ter que adaptar esses processos, eu vou ter que ver como é que isso acontece, se ela oxida da mesma maneira, porque uma folhinha horticole, ela oxida. Se eu não quiser que ela oxide, eu aplico calor, né? Isso é um processo químico. Então, a gente vê que a folha da erva mate ela oxida mais rápido ou mais devagar que a folha do chá, né? Então, tudo isso determina. E aí a gente vai fazendo brincadeiras, eu falo brincadeira, porque a gente vai colhendo essas folhinhas e vai fazendo os processos de chá. Pô, isso aqui não deu certo, vamos fazer com menos tempo aqui, vamos enrolar, vamos. São processos, um monte de processos de chá. Por que isso? Porque assim, ó. A erva mate ela é colhida nos galhos, né? Principalmente à mão, até com umas tesouras elétricas. Na Argentina tem uma colheita à máquina em fazendas grandes, porque lá também é mais plano, né? A gente tem muita erva mate de floresta aqui no Brasil. Por isso que a nossa é muito boa também, né? Comparando com a erva argentina, vamos dizer assim. Mas a erva argentina também é boa, senão os argentinos me matam quando eu falo isso, né? Eu já fui para lá e eu também, cada um tem suas características, né? Mas a gente tem uma característica muito forte aqui, tem muita erva de extrativismo ainda, né? E a erva mate, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é do Pampa, gente, ela é da floresta, da Mata Atlântica. Ela é um brófila mista, ela está junto com a araucária. Então, claro que eu posso plantar alguns pezinhos lá, mas ela é da Mata Atlântica, né? A nossa erva mate. E se eu fizer mais processos com ela, além de colher e dar uma chance, isso é a coisa legal desse processo todo. O produtor, o cara que colhe os galhos de erva mate e leva para as ervateiras para processar, ele ganha um X por aquele quilo de erva mate, isso é um preço mais ou menos estabelecido. Se ele começar a colher de uma maneira diferente e fazer ele mesmo processos diferentes da folha, onde ele conseguir se capitalizar mais, nós vamos segurar esse cara no campo, os filhos dele no campo. Por quê? Porque eles vão dizer assim: opa, se eu consigo fazer com erva mate um chá verde que é mais caro e tudo, vou ficar aqui, porque eu quero melhorar minha vida, eu quero ter coisas diferentes. Então, assim, tudo que a gente consegue fazer para melhorar a vida das pessoas que estão no campo, que trabalham diretamente com erva mate, primeiro a gente tinha os indígenas, vamos lá, os nossos indígenas. Agora nós temos os colonos. Tem indígenas também colhendo erva mate em alguns lugares, mas nós temos muitos colonos, né? Colonos de origem italiana, de origem alemã, colonos portugueses, colonos descendentes de índios, descendentes de negros, sei lá. Mas nossos colonos, nossos agricultores, se eu quiser valorizar eles, eu preciso valorizar a erva mate e os processos que eles poderão fazer. Olha só que interessante, né? E isso me deixa com uma tarefa que talvez eu sempre digo assim: eu vou plantar um monte de sementinhas, daqui a pouco eu não estou mais aí, mas essas
coisas vão nascer, vão brotar, vão ser ótimas, as pessoas vão usufruir disso. É isso que eu quero, né? Que as pessoas que estejam no campo tenham cada vez mais condições de ter mais coisas para elas próprias fazerem, venderem, sabe? A gente tem que melhorar essa estrutura do campo, isso é muito importante. Melhorar as condições para essas pessoas que são tão importantes. Porque a gente só vai ter comida de qualidade, vamos falar disso, né? E tudo, se eu preservar, se eu valorizar o cara que está lá plantando. Não é só pensar na grande indústria, sabe? Eu sempre digo assim, a gente tem que conviver com tudo isso, com a pequena, com a média e com a grande indústria. Só que todas essas etapas tem que saber valorizar a natureza, tem que saber preservar a natureza e tem que saber preservar o cara do campo, tem que saber respeitar o cara que está no campo. Isso é muito importante, gente. Isso é importante para a nossa saúde, para a saúde do nosso país, do nosso povo, da nossa terra, sabe? É uma coisa assim, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho era geólogo e ele morava num sítio em Belém do Pará, ele faleceu esse ano, e eu falando com o pessoal que trabalhava com ele ali no sítio, eles disseram para mim uma coisa tão bonita, eu aprendi isso em casa, a não derrubar árvore, a cuidar da comida, da terra, não botar coisa fora, não fazer muito lixo, isso tudo era coisa da minha mãe, que ela dizia, tem que comer tudo, tem que aproveitar tudo do vegetal, tem que fazer isso. Então, coisas incríveis que minha mãe fazia há 60 anos atrás. E o meu irmão também, ele morava lá no sítio, e o caseiro que trabalhava com ele disse assim, o Ricardo nunca deixou a gente derrubar uma árvore, só plantar. E era na Amazônia, ele morava na Amazônia. Então, na Amazônia, não derrubar uma árvore, não, tem tanto, não. Ele dizia assim, não pode derrubar, só plantar. Então, esse é o mote, né? A gente fica pensando, não pode derrubar, tem que plantar, tem que acrescentar, sabe? A natureza agradece e a gente também, né, nessa história. É todo um processo, né? A gente não pode falar de erva mate sem falar da preservação da natureza, sem falar da floresta em pé, sem falar das pessoas que constroem nosso dia a dia, que muitas vezes é aquela frase clássica, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, como a gente tem utilizado, né, essa natureza a nosso favor, mas respeitando ela. E quando a gente pensa nos processos da erva mate, é muito sobre isso. Erva mate é ancestralidade, né? Você traz diversas vezes esses pontos da sua história. Então, quando a gente fala, a gente está falando de uma espécie vegetal, aqui a gente está trazendo em vários podcasts sobre a erva mate, mas o quanto essa planta carrega muito mais. Carrega cultura, carrega história, carrega economia, carrega sociedade. Então, você tinha comentado sobre a história da erva mate, aqui a gente é residente do Paraná, aqui do podcast, e a Universidade Federal... A Universidade do Paraná, é a Universidade do Mate, gente. Universidade do Mate. É o que eu sempre digo, o Paraná tem uma história muito grande com a erva mate, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, Mato Grosso do Sul também tem menos erva mate, lá já teve mais. A gente teve erva mate em São Paulo, gente. Tem Mata Atlântica. O que é Congonha? Né? Eu sempre digo para as pessoas, aeroporto de Congonhas, né? O que é? Tá, vai olhar, erva mate. Sério? Sério, tinha. Então, né? Gente conectado, né? E a gente vai vendo aí, tanto nos próprios estados brasileiros, essa diversidade de usos da erva mate, né? E também, quando você traz sobre esse processo de conexão com o agricultor, conexão com as pessoas, essas sementes, essas mudinhas de erva mate que você vai deixando pelo caminho, eu queria que você comentasse mais sobre o seu papel como disseminadora, como professora, né? De levar isso, como que é esse processo para você, como que se deu isso, né? De chegar ali, de ser uma sommelier, uma tea master, ser especialista em chá e de repente falar, opa, vou levar isso para as outras pessoas. Aconteceu naturalmente? Você decidiu em algum ponto da sua carreira
que agora é hora de eu levar isso para frente? Como que foi isso, assim? Olha, é muito louco. Eu sou uma pessoa assim, eu já trabalhei. Eu tenho uma formação de educação física, eu já fui atleta. Olha aqui. Já trabalhei com cinema, já fiz pós-graduação em marketing. Eu tenho nutrição, tem um monte de coisas aqui. Eu vou galgando as coisas. Morei um tempo na Alemanha, né? E também morei em outros estados, não só no Rio Grande do Sul, né? Eu sou meio nômade, assim. E agora estou aqui de volta, acho que agora eu fico. Estou brincando, mas eu não eu gosto assim de ver as coisas, ver coisas novas, né? A história de trazer a primeira loja de chá para o Brasil e a primeira franquia e começar com o primeiro curso de sommelier de chá, o primeiro curso de sommelier de erva mate, olha que louco, né, do Brasil. Todo mundo assim, sommelier de chá já é um negócio fora da casinha, agora a outra inventou o sommelier de erva mate. Então, assim, a caravana da erva mate, porque daí tu vai ver uma coisa que é terror, né? As pessoas assim, eu mesmo, vou dizer assim, eu já fui para a China, já, né, sabe, que é o maior produtor de chá do mundo, né, Camellia sinensis, mas tu fala para as pessoas, todas assim, ai, eu quero ir para a China, conhecer chá, legal, lindo, amo, mas eu digo assim, cara, tu conhece a erva mate? O cara mora em Porto Alegre, o cara mora em Curitiba, tu que está no Paraná, e aí, se ele andar alguns quilômetros, ele entra numa plantação de erva mate, ele nunca foi, tá? Então, assim, não dá. Isso aí nós temos que mudar. Daí, em 2019, eu comecei com a Caravana da Erva Mate. Esse ano, ela não está acontecendo pela primeira vez em função das chuvas aqui do Rio Grande do Sul. A gente faz ela aqui porque no Parque do Ibama, em Ilópolis, aliás, Ilópolis, aqui na Erva Mate, quer dizer de Ilex, cidade da Erva Mate, né? E não é porque eu sou gaúcha que é feita aqui, não. É que tem um parque do Ibama que tem todo o processo histórico da erva mate, que é o único lugar no mundo que tem esse processo histórico. Então, eu aproveito esse passeio no Parque do Ibama para explicar, junto com a Ariana da Inova Mate, que na realidade é ela que explica, que essa mulher ela é uma enciclopédia da erva mate. Ela é uma carioca que caiu no Rio Grande do Sul, uma geógrafa, e ela é fantástica no trabalho, ela aceita minhas loucuras, eu quase deixo ela louca para fazer as coisas. Ela trabalha diretamente com colonos, o marido dela planta erva mate, colhe. Então, assim, dentro de todas essas coisas, eu não consigo ver uma coisa estanque, sem evolução, né, para todo mundo. Então, eu comecei assim, pô, a gente precisa conhecer a erva mate, vamos fazer essa caravana. E é engraçado, porque o pessoal vai na caravana e fala assim, Carla, eu nunca conheci a erva mate, olha que louco. Daí a gente colhe junto com o colono, a gente vê o processo, a gente come erva mate, a gente convive com o pessoal de Lópolis, é um acontecimento, porque a cidade tem 4 mil habitantes, e quando chega o pessoal da caravana, que não é muita gente, somos poucos, né? Não pode ser mais do que 20, assim, as pessoas nos esperam para mostrar o que elas têm na cidade, o que elas fazem de comida, um pessoal de descendência italiana, que foi para lá no início de 1900, saindo de Bento Gonçalves, trabalhar com erva mate, né? Colher erva mate e trabalhar com erva mate. Então, assim, essa história de fazer a caravana, e eu quero fazer a caravana, a gente quer estender ela para outros estados também, né? Fazer experiências com erva mate, estendê-la para a Argentina também. E o Paraguai, porque a gente tem contato com o pessoal do Paraguai e da Argentina, vamos lá, né? Já fui. Conhecer todas as missões jesuíticas, que faz parte da história. Eu fiz uma viagem, peguei um carro, eu e meu marido, tiramos 2 semanas de férias, vamos conhecer. Que a gente não conhece, o que tem, o que não tem. Então, nos embrenhamos aí. E quando a gente fez o sommelier de erva mate, o primeiro, agora temos que fazer o segundo, ele tem uma parte presencial, ele não é online. Nenhum curso meu é totalmente online. Todos eles têm uma grande parte presencial, de experiências, de harmonização de chá com comidas, com vinho, com
cerveja, com café, com chocolate, a gente vai numa fábrica de chocolate, com queijo, com meles, com charuto, sabe? A coisa é uma coisa ampla, assim. E aí a gente fez uma parte aqui no Rio Grande do Sul presencial e pegamos um ônibus, alugamos um ônibus para visitar os polos ervateiros no Rio Grande do Sul, em loco, né? E as missões. Então, tu imagina que a gente andou mais de 3.000 quilômetros dentro de um ônibus, o pessoal, fazendo chimarrão e chá dentro do ônibus, indo visitar. Aqui no Rio Grande do Sul, tem o primeiro projeto da erva mate sendo plantada como chá, não como árvore, como um arbusto para colher, tá? Que são os Ervais do Futuro, eles têm um Instagram, eu conheço o trabalho deles, porque eu peguei esses malucos aí e levei eles para conhecer o processo de se fazer chá em registro, onde ainda tem a Maia, que é a fábrica de chá, onde ainda tem o sítio Shimada e Amamaro, que são pessoas que fazem colheita manual de chá, e a Yamamatoyama, em São Miguel Arcanjo, que é uma fábrica de chá japonesa, vamos dizer assim, onde processam chá tipo japonês, tem as plantações. Então, eles foram lá olhar para ver como era, para fazer essas plantações aqui no Rio Grande do Sul, em Espumoso, perto de Espumoso, é um projeto interessante, né? Inclusive de fazer colheita manual e uma parte de colheita máquina. Então, para você ter uma ideia, eu começo a inventar coisas. E o bom é que a gente sempre encontra um monte de gente disposta a fazer essas coisas. Porque a história de fazer o matcha com erva mate, né, é uma história que eu tenho assim, ó, há mais de 20 anos na cabeça, e eu precisava de alguém que fizesse. Eu não sou produtora de erva mate, né? Eu não tenho plantação de erva mate, queria ter. De repente eu vou me aposentar agora, vou me tocar numa plantação de erva mate, aí a coisa vai ficar doida. Mas eu comecei, então tinha que ter pessoas que vamos fazer, vamos criar um moinho de pedra, vamos fazer, sabe, a gente precisa de pessoas que se unam, né, nesse projeto todo. Até porque eu sempre digo assim, eu nunca fiz nada sozinha. Ninguém faz as coisas sozinha, sabe? Eu acho muito legal quando a gente tem cada vez mais pessoas interessadas e tudo. A própria aluna minha que você falou, a Carla da Gourmate, a Carla veio atrás de mim, ela disse assim, eu quero fazer sommelier de chá. Eles têm erva mate, eles são fazendeiros de erva mate no Paraná. Eu fui visitar ele esse ano, né? Fui para União, que lá é assim, União da Vitória, Porto União, isso é tudo assim, as duas cidades são uma do lado da outra lá, né? Então, de repente tu atravessa a rua, tu tá na outra, né? Eu pergunto, onde é que eu tô agora? Santa Catarina ou Paraná? Brincando, né? E então, assim, fui visitar a Carla, o trabalho da família deles na Qualitá, que eles estão exportando. Gente, pra vocês terem uma ideia, assim, ó, a erva mate tem tudo que é yerba mate, né, que a gente fala, tudo que é lugar na Alemanha, tudo que é lugar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, tem uma associação de erva mate. A gente, numa Turismate, numa festa, aqui em Ilópolis, nós descobrimos essa associação, fizemos uma... Que nem a gente está fazendo um bate-papo aqui agora, online. Isso foi no final Não, ainda era na pandemia, assim, já tinha vacina, já deu uma Turismate online. Nós fizemos um encontro dos colonos que plantam erva mate de Lopes com os japoneses, com uma intérprete, que é uma amiga minha, que é a Sônia Yamane, que fala japonês, que ela ficou traduzindo. Gente, aquilo foi uma cena emocionante. O pessoal que planta erva mate, os colonos sentadinhos, e as outras pessoas lá no Japão sentadinhos, as pessoas se olhando. E eu disse assim, hoje é sensacional isso, né? Se você for pensar, nós estamos conversando aqui, você está lá, eu estou aqui, eu estou... Claro que o presencial, ele tem um sabor, né? A gente sabe disso, mas já pensou, né? Daí eu teria que me encontrar outra pessoa, assim a gente pode bater um papo online, a gente pode se encontrar também, né? Claro, porque o encontro presencial, ele tem uma troca diferente,
também, né? A gente sabe disso e as pessoas precisam disso, né? A gente fica muito virtual, a gente acaba ficando. A gente vai descobrir isso daqui a uns anos, quais são os problemas que as pessoas vão ter de ter muitos encontros só virtuais, né? A gente sabe que isso vai causar alguma deficiência de relacionamento, de coisas. A gente sabe que é uma coisa ou vai mudar, mas o mundo deu um salto. Com a pandemia, isso talvez aconteceria daqui a 10 anos, aconteceu antes, a gente sabe, né? Então, agora a gente tem que aproveitar, bater papo online, quando der, tu pega um ônibus, carrinho, sei lá o quê, bicicleta, tapete voador, vassoura, né? Eu digo, e se toca, né? Eu fui de ônibus para o Paraná, fiquei andando lá para encontrar tanto com a Carla também como com o Naldo, do Sítio Três Meninas, que é um produtor de erva mate, que eu também acho o trabalho dele fantástico demais. E tem outros lá, gente, tem o pessoal do Mate Guairá, eu vou esquecer, aí vai ser chato. Tem o pessoal da Baldo, que é a nossa maior ervateira, que faz um trabalho no Paraná muito bonito. Tem as lojas de erva mate, Sapeco, né, os guris ali em Curitiba. Tem também os guris num trailer, que é a matearia, que também fazem a parte de serviço com erva mate, que é importante, né? Que não adianta eu criar tudo isso, ter erva mate barbacoa, tosta a tostagem da erva mais forte, média, misturar com laranja, tudo, se eu não tenho profissionais gabaritados para servir essa erva mate. É uma cadeia de trabalho, de emprego, né? Eu fico pensando, tu começa lá, faz uma produção diferente, aí tu bota numa loja que vende coisas com erva mate para as pessoas provar, tu já está criando mais empregos, né, dentro dessa cadeia. E a gente tem que pensar assim, né? O mundo é essa união, né, de tudo, de serviço, de o cara que planta, do cara que escreve sobre a erva mate, o cara que estuda, sei lá, né? Todas essas coisas, essa união de saberes, né? São saberes práticos ou não, mas são saberes, né? E é esse processo, né? Que a gente possa ter muitas rodas de mate ao redor do mundo, porque essas conversas são grandes rodas de mate. Eu não estou com o meu aqui digital. Olha aqui, ó. Um chazinho. Na realidade, olha aqui a maluca. Eu estou tomando um negócio aqui, não sei, eu não vou conseguir. Dá para ver um pouco a cor. Dá para ver um pouquinho. Já derramei, mas tudo bem. Olha aqui. Eu fiz uma mistura de um chá verde japonês, que é o Gyokuro, que é um chá verde bambambam japonês, com uma erva mate verde. Eu fiz um blend, um encontro da erva mate com o chá. Na realidade, já tem um blend assim na Inovamate que chama O Encontro, que é um chá do sítio Shimada, um chá preto com erva mate. Então, ele chama O Encontro. Ele tem um pouquinho de menta também, folhinhas de menta para dar um toque, mas ele chama O Encontro. É o encontro dessas duas ervas, né? Por que não? Vamos trabalhar elas também. Não. Né? Então, estou tomando. E, Carla, falar para você, pessoal, também convidar o pessoal para assistir o episódio que está com a Ariana Maia. E a gente conseguiu conversar um pouquinho com ela também, outra mulher incrível. E Ariana, eu sou suspeita, porque quando eu conheci ela pessoalmente, tinha visto o trabalho dela, nós trabalhamos juntas sempre que dá. Caravana somos nós duas que fizemos, e outras coisas também, outros projetos que a gente vai fazer. Nós ficamos grandes amigas, né? E é uma pessoa que eu agora eu vou falar assim, eu sou suspeita, mas a Ariana faz um trabalho maravilhoso lá dentro de Lópolis, e para nós brasileiros, e para nós, para a erva mate. Você tem que ver tudo que está sendo feito, e assim, ó, vai sair cachaça de erva mate. Já saiu vinho. Nem estou falando tudo aqui. É muita coisa. Que delícia! Que delícia! Deixar
ficar atenta às redes, aos processos, às conexões. Mas, Tem Carla, que... eu tava... Hum. Desculpa te interromper. Não, fala. Vou retomar. Carla, pensando nessas mulheres incríveis que estão nesse processo de valorizar a erva mate, de criar inovação, de criar tecnologia, como foi para você, enquanto mulher, estar no espaço que trazer essa inovação para muitas vezes um mercado que é totalmente tradicional, né? Que pensa mais no chimarrão. Como que foi esse processo? Sendo uma mulher assim, tentando romper com tradições que muitas vezes é ligada ao masculino, ao gaúcho, né? Quando a gente pensa em chimarrão, é ligada ao homem, gaúcho, colono. Como que foi esse processo para você de mostrar de toda essa história, né? Essa ancestralidade, esse conhecimento que você tem, enquanto uma mulher no mercado que muitas vezes é dominada aí por homens? Olha só, eu não sei se vocês já entrevistaram o Tal Golim, que escreveu o livro. Não? Dica, tá? Dica. Entrevistem. Vai sair o tomo 2 de erva mate. Eu só me lembrei disso agora, quer dizer, eu queria mostrar o livro, mas também, porque para mim é um baita de um livro sobre a história da erva mate. Ele é muito bom, esse cara. Mas ele, numa entrevista que eu fiz com ele para a revista Prazeres da Mesa, ele mostrou que a erva mate tinha o chimarrão ele chama de mate, que essa é a palavra, né, o mati, dos indígenas. Ele não gosta do chimarrão, ele gosta de usar mate, que vem dos indígenas, né? Quando um menino ganhava uma cuia dele, aquilo significava que ele estava se tornando um homem. Ele me falou isso. Olha que interessante. Essa relação a gente não tem com as mulheres, né? As mulheres acabam... é uma transição assim, a mulher vai tomar o chimarrão sozinha, né? É um negócio interessante, está muito mais ligada a homens, né? E isso é uma coisa que eu disse assim, nós temos que mudar, né? Quer dizer, a gente toma, faz roda de chimarrão de mulheres, eu estou brincando, minha mãe tinha, claro, todo mundo tem, mas essa relação da masculinidade, né? Ele falou, quando eu recebi a minha cuia, né? Que era minha, agora eu tinha a idade para ter uma cuia, então eu tinha idade para namorar, eu tinha idade, tá entendendo? Até para oferecer o chimarrão para uma prenda, né? Um mate. Então, tu falou agora nessa coisa de homem, então a gente entra numa coisa assim, também. Serviço de sommelier, né? Então, é um serviço que também as pessoas sempre... É muito ligada a homens, né? O sommelier de vinho. Não, mas tem sommelier de vinho também. Tem sommelier de cerveja. Tem sommelier de cachaça e de chá. Claro que o chá entra naquela coisa assim, chá é coisa de mulher, então vai ter sommelier de chá. Sommelier, entende? Aí o sommelier de chá fica assim, diferente, né? É engraçado essas coisas com as bebidas, né? E de erva mate. Mas nos meus cursos sempre tivemos sommeliers também, tá? Então vamos lá. E eu, na loja que eu tive, nas lojas de chá, sempre atendi muitos homens, tá? Aliás, uma vez eu estava fazendo uma entrevista para um jornal e a jornalista assim, pois é, chá é uma coisa mais de mulher, né? E mais idade. E tá muito engraçado, porque eu tinha assim mesas na frente da loja e aquela hora só tinham homens sentados na mesa. Eu olhei para ela e disse assim, não, dá uma olhadinha ali nas mesas. Dela olhou, Carla, tem muito homem que toma chá, que toma. Então foi muito engraçado, eu digo assim, quando tu falaste que a gente tem a hora certa para todas as coisas, a gente tem mesmo, tá? E tem até a hora certa que tinha só homem ali para mostrar para ela que também sou homem, podia tomar chá. Estou brincando, mas essas coincidências, essas coisas acontecem na vida da gente, é muito legal. E eu acho que nós, mulheres, né, a gente sempre tem que batalhar um pouco mais para conseguir as coisas, né? A gente ainda não tem o salário igual dos homens, a gente tem um monte de coisa que nós temos que conquistar ainda. Eu venho de uma família que nós somos 5 filhos, as minhas 2 irmãs sempre trabalharam, sempre foram vanguardistas em muitas coisas com relação à profissão.
A minha mãe fazia todo mundo ajudar, inclusive meus 2 irmãos, eles sabem cozinhar, sabem fazer isso, sabem fazer tudo. Porque a minha mãe não tinha essa distinção de gênero, né? Não, tu vai cozinhar, tu vai passar roupa, não. Todo mundo tinha que saber tudo para ela, homem ou mulher. Então, eu fui educada numa casa que eu tenho assim, o maior orgulho, porque a minha mãe ela era vanguarda. Numas coisas, eu sempre digo, a minha mãe era vanguarda. Cada vez que eu olho, eu digo, Deus, na cozinha, de aproveitar tudo, de fazer vinho, cerveja, linguiça, cuca, vinagre, ela fazia, além das geleias, dos aproveitamentos, de usar, de comer talo, de cuidar da vida e de respeitar as pessoas. Minha mãe também, ela tinha assim, ela fazia a gente entender como era importante a gente respeitar todo mundo, independente de gênero. Eu me lembro que eu era pequena, apareceu um cabeleireiro que era gay. Gente, eu estou falando de coisa de 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás. E as pessoas na cidade, ai, sei o quê, minha mãe dizia assim, eu vou lá para cortar o cabelo, e ele corta muito bem, e ele é um profissional. Se ele mora com um homem, isso não é um problema meu. Aliás, a minha mãe disse assim, ele se dá muito bem com o companheiro dele, melhor que muitos casais aqui que só vivem brigando e não sei. Então, minha mãe ela era muito à frente do tempo dela, né? O pai dela tinha um moinho de arroz e tudo, e eles moraram junto com uma família de negros. Então, tu imagina toda essa história, minha mãe sempre batia muito na história de que a gente tinha sempre muita discriminação com os negros, num lugar assim pequeno, às vezes isso aqui, olha, isso não é legal assim, tem que ser assim. Então ela se dava com todo mundo. E ela, nessa história de discriminação com os negros, isso é uma coisa muito legal. Eu contei uma vez para a Ariana disse, Carla, isso é bárbaro. Nós, quando éramos pequenos, nós, as gurias, a gente tinha boneca com a cabeça de porcelana e pano, que era a boneca que tinha na época. E a minha mãe achou uma boneca negra, com a cabeça negra, porque ela disse assim, vocês têm que ter uma boneca negra. Por quê? Porque senão eu vou criar uma turma de racista aqui. Então, tem que ter boneca negra, boneca indígena, boneca amarela, boneca de tudo que é tipo, porque esse é o mundo, sabe? Então, eu tenho essa boneca negra até hoje, né? Quando a minha filha nasceu, que agora já tem 29 anos, não tinha Barbie negra no Brasil, tá? Tinha Barbie, tinha tudo. Não tinha boneca negra do Brasil. Um absurdo, né? Nós, com uma população com tantos negros e mestiços, é um absurdo isso. Eu pedi para uma pessoa trazer dos Estados Unidos para ela. Meu sobrinho, quando foi para lá, ele estava fazendo. Ele trouxe. Por quê? Porque ela tinha que ter, gente, sabe? Então é uma coisa assim, ó. Tá vendo? Eu estou pegando uma história minha, de repente passando, mas eu estou mostrando assim que são detalhes na educação das pessoas e em tudo que a gente tem que olhar isso de uma maneira diferente. Então, tu está falando das mulheres, da dificuldade que elas têm de conseguir as coisas, né? Em função de que isso é uma coisa para homem, não sei o quê, né? Ou até os homens, eu vou até dizer uma coisa assim, que gostam de uma coisa que as pessoas acham que é mais feminina, né? Tem isso também, né? Ou assim, o homem muitas vezes acha que ele se rebaixa se ele ajuda a mulher na casa a arrumar as coisas ou a cuidar dos filhos, né? Então, todos esses detalhes, eles começam na casa das pessoas. Todos os detalhes de discriminação, todos os detalhes de aproveitamento de coisas, de educação, de tudo, tá vendo? É uma coisa, né? É uma coisa gigantesca. A gente tem que olhar detalhe das coisas, né? Então, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa privilegiada, porque além de eu ter tido um pai e uma mãe que me conseguiram dar uma super escola, a gente lia muito. A minha mãe tinha uma coisa assim, tem que aprender um instrumento, não quero saber qual é, mas tem que entender de música. Tem que fazer um esporte, o que vocês quiserem, mas tem que fazer um esporte. Então, lá em casa era assim, esporte, música, ler, tinha sempre... E o meu pai tinha uma coisa assim, quando a gente foi estudar na universidade, ele dizia assim, bom, come no RU, custa tanto, né? Porque tinha 5 filhos, né? Não dá para pegar, ele não era rico, né?
Mas aí ele dizia assim, tá, então isso aqui é para comer, uma vez por mês pode comer num outro lugar, faz comida em casa quando dá, leva daqui, que tinha comida que levava de Sapiranga para Porto Alegre, aquelas coisas. Isso tudo ele dizia, roupa, vai o que precisar, mas não pode pirar. Mas aí ele dizia assim, livro pode comprar o que quiser. Gente, eu fui criada de um jeito que quando eu entro numa livraria, eu fico pobre, sabe? Hoje não mais tanto, né? Mas a gente. Ah, então eu dizia, pai, eu quero comprar um livro, custa. Quanto ele custa? Tanto. Tem dinheiro. Ah, eu quero comprar um vestido assim. Não, isso aí não tem dinheiro. Isso aí não dá. Então, assim, a gente foi educado com esses valores. Que bom, né? Nada contra a pessoa ter uma roupa diferente, ou sei lá, não quero entrar nessa. Mas eu eduquei minha filha assim, ela hoje olha para mim e diz assim, porque ela tem Kindle e tudo, mas ela adora um papelzinho, que nem eu, né? Coisa triste a gente ser assim. E jornal, né? Eu era muito de ler jornal, aquelas coisas, né? De manhã. Então, ela vai em livraria, ela diz, mãe, eu tenho que comprar um livro, porque aquilo é uma coisa, né? E eu ensinei ela, olha que louco, que nem a minha mãe e meu pai. Então, ela diz assim, eu tenho que trabalhar muito agora para esse tipo de coisa, para esse luxo, né, que eu digo, que é ler e ter todas essas coisas que eu acho que valem a pena, né, ir a teatro, ir a museu. Eu fico vendo assim toda a parte de cultura, né, que a gente lá em casa também sempre ia a teatro, a museu, e eu quando viajo, ou ela quando viaja, quando a gente pode, ou eu quando morei em São Paulo, meus 8 anos, eu era rata de tudo que é coisa, ela também, né? E na escola que ela ia, nem todos iam em todos os museus, mas era engraçado. Eu fui com ela uma vez numa peça do Paulo Altran, que é um dos nossos maiores, os ícones do teatro. E um dia a professora dela na escola estava falando, não, o viaduto, deram em homenagem a ele, não sei o quê. Quem é que sabe quem é o Paulo Altran? Ela apontou o dedo e ela disse, mãe, só eu sabia, porque eu vi uma peça dele, você me contou. Então, sabe o que é? Eu acho que está entendendo o que é a formação das pessoas, né? Não, por isso que eu digo que eu sou privilegiada, não porque eu tive anéis de ouro, entende? Não é isso. Mas assim, porque os meus pais conseguiram me passar o que é importante, né? O que é importante para preservar o mundo, né? O que é importante. Minha mãe cantava para as plantas, sabe? Todo mundo fala assim, então a abóbora dela era maior, os tomates eram maior, a gente tinha bicho e ela brincava, ela dizia assim, quando entrar alguém aqui que não gosta de bicho, eu já fico preocupada, ela dizia, né? Porque a natureza, então todas essas coisas, né? Se tu olhar, que eu estou colocando aqui para ti, a vida e todas todos esses que nem aquele filme dos cogumelos, né? As raízes que vão se entrelaçando, tudo isso é importante. A cultura, a valorização das pessoas, né? O terroir de tudo, eu digo, né? E a valorização de tudo. A gente só consegue fazer um mundo legal, valorizando mulheres, valorizando todo mundo, valorizando todas as raças, né? Eu digo assim, se a gente partir desse princípio que tudo tem importância, né? Dentro daí eu transponho isso para as coisas que eu trabalho diretamente, para a erva mate, para os chás, para as histórias que eu faço com o chá, com os jantares, com as harmonizações. Então, isso vem tudo do mundo onde as coisas caminham todas juntas, né? E a gente tem que dar importância para tudo isso. E eu não consigo imaginar um mundo que seja diferente disso. Então, a gente fica muito triste quando a gente vê assim o que acontece no mundo, né? Que foge dessa harmonia. Não que todo mundo tem que andar de mãozinha dada e todo mundo um abracinho, não, a gente vai discutir, a gente não vai gostar de um cara e vai ficar bravo e depois fala de novo, não é isso, mas o respeito, né, por todos ou todes, que vai ficar daqui a pouco na nossa gramática, tem que, né, de todos os gêneros, né,
Então, é uma coisa assim, a gente tem que fazer isso. O mundo só vai ser legal em todos os sentidos se a gente conseguir olhar todas essas coisas. A natureza, a gente traz aqui, essa fala foi maravilhosa, porque o Agroecologia em Movimento é isso. É só na diversidade de falas, de pessoas, de construções, de saberes, que a gente consegue fazer a valorização, seja da erva mate, da araucária, da natureza, das águas, das florestas, do campo. Então, é na diversidade que a vida brota, né? É na diversidade que a vida floresce. Eu adorei tudo que você trouxe, eu fiquei muito feliz de te conhecer e poder trocar esse tempinho com você. Todas as referências, pessoal, pontos, links, eu vou deixar na descrição. E, Carla, muito obrigada por ter vindo. Se tiver também indicação das suas redes sociais, sites, pode falar para a gente e eu vou colocar na descrição aqui. Tudo bem, é muito fácil, porque o meu nome é complicado, né? Carla Saueresig, então o pessoal, meu Deus, o que é isso? Carla Chai Mate, Tum, né? É o meu Instagram, eu tenho da academia também, que é a escola essa, que não é minha, eu sempre digo academia, por mais que eu tenha criado essa coisa, Academia Brasileira de Chai Mate, são professores, são pessoas que entusiastas, que trabalham com isso, então é aquilo que eu te falei, a gente é uma rede, né? E muito obrigada por estar aqui, por poder falar, por poder falar todas essas coisas, até me empolguei falando coisas não tão técnicas, né? Mas eu acho que isso é muito importante. A gente dizer assim, eu quero trabalhar com erva mate, eu tenho que primeiro saber trabalhar comigo, respeitando tudo que existe ao meu redor, né? De natureza, de pessoas e tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí eu vou largando sementinhas, né? Como falei para você. Eu tenho tanta ideia que a minha filha disse para mim, mãe, vai precisar de 500 anos. Não tem como. Né? Ela fica dizendo. E aí eu digo, é verdade. Mas assim, não tem problema, porque esses 500 anos vão acontecer com outras pessoas, né? A vida é assim, ela vai crescendo, que nem uma árvore, e aí vai dando frutos para outras pessoas também, né? Não precisa ser para a gente. O importante é a gente contribuir para isso também, né? Para isso andar, tá, guria? E aí a gente se conectando e se abraçando, escutando uma outra. Eu fiquei muito feliz. E daí, Carla, eu vou fazer agora um parênteses que é de bastidor, que eu vou fechar daí eu vou pedir obrigado mais uma vez, você fala obrigada, eu tiro você do ar só para fechar o podcast, e daí você espera um pouquinho para sair, porque a gente faz um outro processinho, é bem rapidinho. Daí eu vou falar, tipo, obrigado mais uma vez, você fala obrigada, eu tiro, daí eu falo o que eu tenho que falar, e daí você retorna para a gente conversar mais um pouquinho. Opa, tá bom. Tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, Carla. Obrigada a vocês, obrigada pelo teu trabalho, olha que coisa linda, e de todo mundo que está junto contigo e com a gente aí, né? Vamos lá nessa história toda da erva mate, e isso é o mais importante. Espera aí. Pessoal, quanta coisa maravilhosa a gente ouviu hoje. Que tal você deixar um comentário aqui embaixo, curtir, compartilhar para quem vai gostar muito dessa conversa. Conheça o trabalho da Carla e também nos siga nas redes sociais. Se inscreva no canal do YouTube e nos siga no Spotify. As nossas redes sociais são @agroecologia e movimento UFPR e @horto agroflorestal. Vejo você no próximo episódio.